Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, certo? Errado! Não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Entenda os detalhes nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, hoje vamos enfatizar na questão comportamental. Para quem acompanha nesse canal, sempre eu mostro dia a dia, falo muito sobre questões financeiras, custos, ganhos, falo também muito sobre as questões comportamentais. E para quem trabalha como motorista de aplicativo, como é o foco aqui do canal, é muito importante estudar e entender como é o comportamento humano. Afinal de contas, nós estamos a todo momento lidando com pessoas diferentes, pessoas que nós nunca vimos antes. Também nós lidamos com pessoas que sempre nós temos contato, que são os amigos, são os nossos parentes, os nossos familiares. Então vamos entender a frase: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E vamos entender também essa nova frase que eu trago para vocês, não muito conhecida. Muitas pessoas já conhecem, mas muito mais não conhecem. Não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Essa é a frase que nós iremos estudar hoje. E eu digo para vocês, é muito mais importante você entender essa segunda frase. Porque a primeira frase, ela é popular e ela é muito mais conhecida. Até mesmo na Bíblia está escrito isso. Para você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, você cuidar das pessoas como você gostaria de ser cuidado, né? Essa frase, ela é bem conhecida e bem comum. Para exemplificar essa primeira frase, é basicamente você ser uma pessoa do bem, né? Fazer o bem, ser uma pessoa boa, educada, é você ser assim para que as pessoas também sejam assim com você, certo? Nessa questão. E alguns podem dizer, mas isso aí é bíblico, não dá para contrariar a Bíblia. Não estou contrariando, eu estou aprofundando, e isso não vem de mim, são estudos de comportamento que mostram que essa segunda frase, ela é mais completa, mais profunda, vai fazer você ter muito mais sucesso na sua relação, tanto contato com o público, como também contato com seus entes queridos, e com isso você vai ter muito mais resultado. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender 4 tipos de comportamento, o chamado 4 perfis comportamentais. Você já ouviu falar? Você conhece? Então vamos entender, eu vou introduzir cada um desses perfis rapidamente e eu quero que você mesmo veja qual é o seu perfil e você mesmo coloque no comentário qual é o perfil do Japa. Vamos ver se você acerta. Então vamos lá. Então o primeiro perfil é o comunicador. Vou fazer uma colinha aqui, ler e depois eu explico para vocês. Então o perfil comunicador, geralmente ele é dotado por um grande carisma e poder de persuasão. O comunicador costuma entusiasmar facilmente com projetos e novidades e consegue contagiar as pessoas com sua visão. Ele é extremamente hábil, ou seja, tem habilidade para se relacionar. Seu ponto fraco é dar pouca ênfase à análise e ao planejamento, o que faz ser otimista demais em relação a projetos que podem não ser tão viáveis. Então, o comunicador é aquela pessoa carismática, aquela pessoa que gosta de comunicar, de falar, é uma pessoa já otimista, é uma pessoa que gosta de estar sempre envolvido com pessoas, e é uma pessoa que não gosta muito de rotina, é uma pessoa que não gosta muito de planejamento, não gosta muito de regras, é aquela pessoa que gosta de sempre estar com pessoas. Então esse é o perfil do comunicador. Identificou em você? Então, se não for esse, vamos ver se é o segundo. O segundo perfil comportamental é um perfil executor. O que é isso? Aqui está falando assim: este é o tipo de pessoa que encara os desafios, as dificuldades com muita determinação, né?
Então, se você quer que um projeto saia do papel, é só colocar na mão dele que ele vai fazer as coisas acontecerem. Ele não gosta muito de ficar planejando, ele gosta de agir, ele gosta de fazer, ele gosta de finalizar. Esse é um ponto forte de quem é um perfil executor, ele gosta de ir lá e fazer. E aí, você acha que é um executor? Então vamos para o terceiro perfil. O terceiro perfil é o perfil planejador. O que é um perfil planejador? Aqui está assim, os planejadores são pessoas mais pacientes e estáveis, que contam com um alto grau de conservadorismo e um ritmo constante. Trata-se de um perfil moderado, calmo, que tem grande capacidade de planejamento e organização. São indivíduos que dificilmente entram em pânico, contudo, eles também não costumam contar com uma grande capacidade de improviso. As pessoas com esse perfil têm a virtude da escuta e devem tomar cuidado para não se anularem em função dos outros. Então o planejador, ele gosta sempre de estar planejando o futuro, né? Geralmente é isso, a gente nunca vai planejar o passado, é óbvio, né? Então ele sempre está planejando. Se ele vai, por exemplo, fazer uma viagem, né, ele já procura planejar tudo antes da viagem, o que ele vai levar, onde ele vai, né, quais serão os itinerários, né, o que ele vai fazer antes, o horário, ele já se programa. Então é uma pessoa bem mais calmo, tranquilo, não gosta de fazer as coisas correndo, ele já gosta de fazer as coisas, ele ou ela, né, gostam de fazer as coisas já tudo planejado antes. E aí, você se encaixou como perfil planejador? Então vamos para o último perfil, que é o perfil analista. E aqui está assim: as pessoas que pertencem ao grupo de analista são meticulosas e detalhistas, além de responsáveis, organizados e em geral muito conservador também. Além disso, costumam ser tímidos e reservados. É um perfil de pessoas especialistas, criteriosos e que são hábeis no momento de controlar e executar rotinas. Realizam um trabalho com qualidade e precisão, uma vez que entregam apenas aquilo que acreditam estar realmente correto. Então o analista, ele é bem detalhista, aquela pessoa detalhista que se atenta aos detalhes. Sabe aquela pessoa perfeccionista? É o analista, né? Então o analista, ele tem muita facilidade, inclusive, para trabalhar, por exemplo, com uma planilha de Excel. Tem muita facilidade para trabalhar, analisar números, olhar o detalhe, cada fórmula, né? Tá certo, não tá certo, ele vai lá e revisa, aí terminou, vai lá, salva, depois vai lá e revisa de novo. Ele é muito detalhista. Eles apenas vai executar somente se ele ou ela achar que está realmente correto aquilo que ele vai executar. Agora eu quero que você coloque no comentário, antes de continuar esse vídeo, qual é o seu perfil e qual é o perfil do Japa. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu perfil e vou depois linkar, né, para que aquela frase que eu falei para vocês: não trate as pessoas como vocês gostariam de ser tratados, né? Para vocês entenderem essa frase, eu precisei introduzir esses 4 tipos de perfis. E é importante, é legal você entender qual é o seu perfil. E agora eu vou falar por que exatamente você não pode tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Então vamos lá, para quem acertou, para quem colocou e acertou, o meu perfil comunicador. Até por isso que eu tive um canal no YouTube e eu tenho facilidade, gosto de contar as experiências, gosto de compartilhar, gosto de ensinar, gosto de falar, gosto de sempre estar se comunicando. Sempre estar com pessoas. Então, como um comunicador, vamos supor que eu vou entrar em contato com uma pessoa que seja executor. O executor, ele não pensa muito, ele já quer fazer logo. Qual é a maior gratificação de um comunicador? Ser reconhecido pelo que fala, pelo que faz. O comunicador, ele gosta muito de ser reconhecido. O executor, por exemplo, a grande vitória dele é finalizar. Porque tudo que ele começa, ele tem que acabar. E a grande vitória para ele, a satisfação dele é finalizar um trabalho. Então, o comunicador, ele fala muito e às vezes deixa de fazer o que tem que ser feito. Então, aí está um ponto que eu até me atentei
E eu me cuidei bastante sobre essa questão, porque se você fala e não faz, não adianta. Mas é a característica da pessoa. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, o comunicador ele gosta de contar história, ele gosta de falar, gosta de conversar. O executor já não, ele não gosta muito de falar, ele quer fazer as coisas acontecer. Esse é a satisfação do executor. Então, até eu falar para ele, ó, vamos fazer assim, assim, assado, ele já está fazendo. Então, eu não posso tratar ele como eu gostaria de ser tratado. Eu tenho que aprender a tratar ele como ele também gostaria de ser tratado. Eu tenho que aprender a ser mais direto, falar menos e ir direto ao ponto, porque esse é o que o executor gosta. Tem que fazer assim? Vamos fazer e ponto. Agora, o analista entrando em contato com o executor, por exemplo. O analista ele é muito detalhista, né? Ele vai fazer somente se ele tiver certeza, como eu falei para vocês. O executor não, ele já quer saber o que tem que ser feito e já fazer logo e finalizar. Agora o analista não, ele vai questionar muito. Mas será que vai dar certo? Será que é assim mesmo? Mas o porquê disso, o porquê daquilo? Ele só vai fazer depois que ele entender todo o procedimento. É diferente. Se você está numa posição de líder ou pai de família, né? Aí dá para fazer vários cenários, né? Você pode encaixar o cenário aí que você se enquadra. Se você é um pai de família ou mãe de família, é líder de uma equipe, líder de um grupo, né? Você tem uma característica, como você já deve ter identificado nesses 4 tipos de perfil. Como é que você vai lidar com o seu liderado, com aquele funcionário, com aquele membro, com aquela pessoa que você precisa dar uma certa direção, uma certa ordem? Você deve tratar ele da forma que ele gostaria de ser tratado, principalmente se você está numa posição de líder, porque você como líder, você tem que trazer resultado. Para você trazer resultado, você precisa saber liderar. Para você saber liderar, você não pode tratar ele como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar ele como ele gostaria de ser tratado, porque ele vai ter mais ânimo, mais disposição para seguir o seu direcionamento. E aí ambos, tanto você como ele, vai ter o resultado que vocês querem. Ele vai ter o resultado que ele quer e você vai ter o resultado que você quer também, que é a sua equipe. Então é muito importante você entender os perfis comportamentais. As empresas mais modernas, mais avançadas, elas fazem testes de comportamento para contratar um funcionário, principalmente se for um cargo de liderança. Ele tem que entender qual é o perfil dele, você tem que entender qual é o seu perfil. Se você é um pai de família, como é que você vai se comunicar com os seus filhos, com a sua esposa, com os seus familiares? Você não pode somente tratar eles como você gostaria de ser tratado. Você tem que tratar eles como eles gostariam de ser tratados, principalmente se você está numa posição de chefe de família, de liderança. Então você tem que entender cada perfil dos membros da sua família, dos membros da sua equipe, dos membros do seu grupo, para que você e ele tenha o resultado que vocês querem. Então é muito importante isso. Não estou dizendo que aquela frase mais popular e conhecida que fala assim: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não estou dizendo que essa frase está errada. Essa frase é mais conhecida, mas essa frase nós podemos entender que é o quê? É a empatia. Você ter empatia pelas pessoas para que aquela pessoa tenha empatia por você também. Então, não está errado. Eu estou apenas dizendo que essa outra frase, não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, vai te trazer muito mais resultados. Porque o mundo ele está evoluindo, as pessoas estão evoluindo, o nível de relacionamento está evoluindo, tudo está evoluindo, a tecnologia está trazendo evolução. Então isso vai fazer com que nós tenhamos mais resultado. E o que isso tem a ver com os aplicativos? Se você perguntou isso ou está pensando em perguntar, isso tem tudo a ver. Quanto mais você se conhece, mais você estuda o comportamento das pessoas, mais você entende cada ação das pessoas. Quando um passageiro entra no seu carro, você já percebe aquela pessoa animada. Olá, tudo bem? Boa noite, e aí, como é que você tá? Geralmente o comunicador, ele não consegue ficar muito tempo parado sem falar. Ele vai falar alguma coisa, ele vai perguntar alguma coisa, ele vai entrar no carro mais animado. Pode perceber, essas pessoas rapidamente você vai perceber que é uma pessoa comunicadora, que é uma pessoa de perfil comunicador,
que é uma pessoa que tem facilidade para falar, para se comunicar. Aquelas pessoas mais centradas, mais sérias, não é simplesmente porque elas são mal-humoradas, são pessoas ruins. É o tipo de pessoa, é o perfil. Então, entendendo os perfis comportamentais vai fazer com que nós venhamos a ter mais facilidade em lidar com as diferenças de personalidades. E muito mais ainda, vai ajudar muito mais ainda a você melhorar o relacionamento com as pessoas que você tem contato, com os seus familiares, com a sua família, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seu esposo, com a sua esposa. Vai ajudar sim, com certeza. Talvez você não conseguiu identificar o seu perfil, ou talvez você possa falar, mas eu tenho um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho... Sempre tem. A gente sempre tem um pouquinho de cada coisa, mas tem aquele que se sobressai. Às vezes pode até ter dois que se sobressaem mais. Para mim, eu acredito que a maioria deve ter identificado facilmente que eu tenho um perfil comunicador. A gente tem que trabalhar com o que nós temos de melhor. O que eu tenho de melhor? É eu ser uma pessoa comunicadora, então eu tenho que usar essa facilidade que eu tenho para eu trazer resultados para mim. É por isso que eu montei esse canal no YouTube, porque eu tenho facilidade para falar. Eu tenho facilidade para me comunicar, eu tenho facilidade para expor as ideias. Então isso ajuda bastante para eu que estou sempre trazendo conteúdo no YouTube. Só que eu trabalhei bastante a questão de execução, porque às vezes tem aquilo que aquele que fala muito faz de menos. Então que eu comecei a trabalhar mais essa questão de fazer mais. Eu procurei a trabalhar mais isso na minha vida. Não adianta só eu falar, eu tenho que falar menos e fazer mais. Eu comecei há algum tempo da minha vida a trabalhar esse meu lado. Por isso que eu demorei tanto tempo para montar um canal no YouTube. Há um ano atrás eu já pensava em fazer um canal no YouTube, mas aí eu ficava deixando, postergando, ia passando, e até que chegou um tempo que eu falei, se eu estudar demais, eu nunca vou montar um canal no YouTube, então eu tenho que fazer o canal no YouTube, né? E eu também trabalhei esse outro lado mais planejador, esse lado mais analista. Eu tive uma baita de uma dificuldade para criar aquela planilha que eu fiz. Eu fiquei algumas noites fazendo aquela planilha, né? Então eu tive que trabalhar esse outro meu lado também. Tenho conhecimento do Excel, até que razoavelmente bom, né? Não tão avançado, mas razoavelmente bom. Mas não tem aquela facilidade de execução, né? Não tem aquela facilidade de analista, planejamento. Então eu fui trabalhando bastante esse lado, até porque a gente tem que planejar toda uma estrutura de um Excel para motorista de aplicativo, onde tenha as análises que é importante para nós, que é análise de valor por km, valor por hora, valor, custo de combustível, custo médio, custo... Então, teve vários tipos de análise que eu tinha que implementar para poder montar essa planilha. E não foi só uma planilha, foram várias planilhas. A planilha de receita, a planilha de despesa, a planilha de desempenho, o fluxo de caixa. Então, foram várias planilhas em um para poder trazer isso para vocês, que eu ofereço gratuitamente aqui no canal. Então, a gente também tem que trabalhar o nosso ponto fraco, mas a gente tem que utilizar o nosso ponto forte para a gente ter resultados. A gente não pode deixar de trabalhar o nosso ponto forte, porque é com aquele ponto que a gente vai ter resultado, que a gente vai crescer, né? Mas também a gente tem que ir fortalecendo os nossos pontos fracos, porque os pontos fortes e os pontos fracos são pontos controláveis, são pontos que a gente pode melhorar, é um fator que a gente pode melhorar. Agora, os fatores incontroláveis, aí não tem o que fazer porque não depende de nós, mas o que depende de nós, a gente tem que melhorar. Mas o foco principal é você trabalhar com o seu ponto forte. Então eu comecei a trabalhar outros pontos em mim que não era tão forte. Por exemplo, tanto o foco como a rotina não é algo que a pessoa que é comunicadora como eu que gosta. Eu não gosto de rotina, muito menos de seguir uma regra. Não é organizado e não gosta de seguir regras, que é o meu caso. Mas eu aprendi a seguir rotina. Eu tenho que trabalhar aqueles dias da semana. Eu aprendi a ter foco, tanto foco para vocês terem uma ideia. Às vezes eu fico várias horas sem comer nada e sem tomar nada. Quando eu for ver, caramba, eu tenho que tomar pelo menos água. Às vezes eu fico sem brincadeira, eu fico umas 3 horas, até porque a noite também não é tão quente como de dia, né? E às vezes eu fico várias horas, quando eu vou ver já é 10 horas da noite e não coloquei uma gota de água, sendo que eu levo um garrafão grande de água.
Então, a gente tem que potencializar também aquilo que a gente não é tão forte, né? Então, é muito importante isso. Também tratar os nossos pontos fracos, mas nunca deixar de potencializar ainda mais aquilo que a gente é bom para ter resultado com eles, beleza? É por isso que eu disse para vocês nesse vídeo que nós não devemos tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratadas, e sim tratar como elas gostariam de ser tratadas. Como? Conhecendo o perfil comportamental de cada um. De quem a gente viu pela primeira vez, a gente consegue ter uma ideia dependendo do comportamento, mas não é uma coisa certa. Agora, quem a gente já conhece há mais tempo, que são os nossos amigos e familiares, com certeza a gente vai conseguir identificar. E como ter mais resultado junto com essa pessoa? É tratando ela ou ele como ele e ela gostaria de ser tratado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e, se puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, para você que está na sua casa descansando, desejo um ótimo descanso com a sua família. E para você que está na rua, na luta, no trabalho do seu dia a dia, desejo que você tenha ótimas viagens, com muitos ganhos e dinâmicas, que você atinja a sua meta e volte para sua casa com saúde, com segurança, com alegria e com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens a todos e até o próximo vídeo!